Queridos irmãos, vamos tomar as nossas Bíblias para a leitura de um versículo no livro de Provérbios, capítulo 10 do livro de Provérbios e versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim, Provérbios, capítulo 10 e versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Amém. A mensagem, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês tem como título Envolvido ou Envolvida na Grande Colheita. Há um convite de Deus para que cada um de nós participe de forma ativa em uma grande colheita espiritual que atualmente está acontecendo na Terra e que tem como objetivo acrescentar almas para o reino dos céus. Na expressão de um pastor amigo, é esvaziar o inferno e encher o céu. E nós, irmãos, temos o grande privilégio de viver o momento desta grande colheita final. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, ele escreveu palavras concernentes ao tempo, palavras que são atualizadíssimas para nós. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 8, ele escreveu: Filhinhos, é já a última hora. E como vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Nós estamos vivendo esses momentos e esses dias que a Bíblia chama de última hora. E a propósito dessa palavra, última hora, eu gostaria de perguntar, quantos dos irmãos já ouviram falar no Doomsday Clock? Quantos já ouviram falar? No relógio do Apocalipse? O relógio do fim do mundo? Esse relógio, irmãos, é um mecanismo simbólico. Ele foi criado no ano de 1947 por um grupo de uma associação de cientistas atômicos. E esse relógio, ele indica o risco de destruição total da humanidade. De acordo com esse relógio, quanto mais próximo o ponteiro dos minutos estiver da meia-noite, maior é o risco que a humanidade está correndo da sua extinção. Esse relógio, ele é ajustado de tempo em tempo, e os cientistas encarregados utilizam 3 fatores principais. Primeiro, o arsenal nuclear da Terra. Segundo, a mudança climática. E terceiro,
segurança. Desde a sua criação em 1947, esse relógio, pode voltá-lo, foi ajustado apenas 18 vezes. E a última vez foi agora, no dia 22 de janeiro de 2015, a última quinta-feira, e desta vez o relógio foi ajustado em 2 minutos. Ele estava marcando 5 para a meia-noite e ele passou a marcar 23 horas e 57 minutos. Ou seja, faltam 3 para a meia-noite. E desta vez, irmãos, a principal ameaça para a vida no planeta Terra, ela vem do clima, pela emissão de CO2 e de outros gases que estão transformando o clima da Terra de uma forma perigosa por causa do aquecimento global. Milhões de pessoas estão vivendo em lugares vulneráveis ao aumento do nível do mar e às tragédias climáticas, como elevação da temperatura, recordes de calor, secas extremas em algumas regiões e chuvas demasiadas em outras regiões. Nas primeiras, por causa da falta de chuva e do calor, as terras se tornam desertas e improdutivas. E nas outras, o aumento de chuvas causa enchentes em algumas regiões e ainda questões de tempestades, furacões, tornados, tufões, e é uma lista de problemas que seguem. Segundo esses cientistas, e é um grupo de alto nível, 17 deles são ganhadores do Prêmio Nobel, a possibilidade de uma catástrofe na Terra é muito alta. Então, em razão desses estudos científicos, em razão das condições serem tão ameaçadoras para o planeta, na última quinta-feira, esse relógio, alguns chamam o relógio do fim do mundo, outros chamam o relógio do juízo final, ele foi adiantado em 2 minutos. Então, agora, do ponto de vista da ciência, faltam apenas 3 minutos para a meia-noite. Nós vamos ver um pequeno vídeo sobre esse assunto. É um vídeo também de 2 minutos. A proximidade do fim do mundo é simbolicamente representada pelo Doomsday Clock, o relógio do apocalipse. De acordo com a diretora executiva do Boletim de Cientistas Atômicos, Kenneth Benedict, a humanidade está atualmente a 3 minutos do juízo final, 2 minutos mais perto do que na última medição em 2012. A falta de atenção às mudanças climáticas e a modernização dos arsenais nucleares representam terríveis ameaças à existência da humanidade. Os líderes mundiais não estão dando a importância e urgência necessárias para proteger os cidadãos de uma catástrofe potencial. Desde sua criação em 1947, o Doomsday Clock teve os ponteiros ajustados 18 vezes, variando entre o momento mais tenso de 2 minutos para a meia-noite em 1953 para 17 minutos para a meia-noite em 1991, no fim da Guerra Fria. Quanto mais próximo da meia-noite, mais ameaçada estaria a civilização. Na última vez que o Doomsday Clock marcou 3 minutos para a meia-noite foi durante a Guerra Fria, em 1983. Para nós, e de acordo com a Bíblia, não é o fim do mundo e nem o juízo final. Para nós,
esta última hora é a última hora de que João escreveu. Filhinhos, é já a última hora. E são os dias que precedem o arrebatamento da igreja, ou a vinda de Cristo. Não é o fim do mundo, porque o fim do mundo acontecerá após o arrebatamento, após a grande tribulação, após o milênio, após a batalha do Armagedon e após o juízo final. Então nós sabemos que não é o fim do mundo, mas são os últimos dias que a Bíblia trata, dias catalogados como últimos dias, porque precedem o arrebatamento da igreja ou a vinda, o retorno de Cristo. E esses dias, irmãos, foram prefixados por Jesus para que neles seja realizada a maior colheita espiritual de almas de toda a história da humanidade. Quando o evangelho seria levado a todas as nações, raças, tribos e línguas e até os confins da terra. Nós temos um relógio muito eficaz, que é a palavra de Deus. As profecias, tanto as profecias do Antigo Testamento, como as profecias faladas pelos lábios sacrossantos do Senhor Jesus, como aquelas pelos apóstolos e escritores sagrados do Novo Testamento, elas funcionam também como um ponteiro que está caminhando até a meia-noite. Porque à meia-noite, Jesus disse, ouvir-se-á um grito, aí vem o esposo, saiu ao encontro dele. Não será faltando segundos para meia-noite e não será depois. Será à meia-noite. O Senhor Jesus foi muito claro na parábola das 10 virgens. Quando ele disse à meia-noite, ouviu-se um grito, aí vem o esposo sair ao encontro dele. E esse relógio divino, irmãos, em Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante, Jesus disse que nós conheceríamos que eram chegados os últimos dias, pela semelhança desses dias com os dias de Noé. Porque nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, festejavam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não viram, não estavam apercebidos e veio o dilúvio e consumiu a todos. Jesus também disse nos versículos seguintes, em Lucas capítulo 17, versículo 28 a 30, que esses dias seriam como os dias de Ló. Ele disse que nos dias de Ló, quando a cidade de Sodoma e toda aquela região circunvizinha foram destruídas, Jesus disse que naqueles dias as pessoas andavam de um lado para outro em turismo e em negócios, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, colhendo, construindo. A sociedade havia
evoluído culturalmente, socialmente. Era uma época de muita liberdade. Todos cultuavam a diversidade, ricos e pobres, dos mais velhos aos mais jovens. Naqueles dias houve uma explosão da sexualidade e do homossexualismo, até que fogo e enxofre caíram dos céus e destruiu a todos. E Jesus disse: assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Nós estamos olhando para o ponteiro do relógio divino que está caminhando em busca da meia-noite. Um outro destaque para a caracterização desses últimos dias foi quando Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, Paulo queria que Timóteo estivesse antenado com o tempo, sintonizado com as coisas que estavam acontecendo. Então, na segunda epístola que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 em diante, ele disse: sabe, porém, isto, ou seja, é importante para você saber isso também. O quê? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E daí Paulo começa a traçar uma radiografia do que seriam as pessoas nos últimos dias. Porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Foge também destes. Porém, meus amados e queridos irmãos, apesar de toda essa manifestação das obras das trevas, apesar da manifestação explícita do espírito do anticristo na terra, o anticristo ainda não se manifestou, mas o seu espírito está em plena operação por meio dos filhos da desobediência, que são os porta-vozes do espírito do anticristo. Em meio a todas essas obras das trevas, é um paradoxo, porque esses últimos dias, eles são também os dias de maior manifestação da glória de Deus. São os dias em que o Espírito Santo será, como está sendo derramado nesta terra, sobre toda a carne. E são também dias de fome e de sede da palavra de Deus. Não pensemos que este mundo não está com fome e com sede da palavra de Deus. O mundo tem fome de Deus. As pessoas se agarram a uma ideia, se agarram a um ídolo e dizem: esse é o meu Deus, e dão a sua vida por aquela ideia, porque não conhecem o verdadeiro Deus, não conhecem o verdadeiro pão que desceu dos céus. Há uma profecia no livro de Amós, capítulo 8, e versículo 11, que diz: eis que vem dias em que enviarei, é Deus dizendo, fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor.
Os dias que nós estamos vivendo são dias em que as pessoas estão com fome e com sede. Não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Muitos não sabem que o vazio em suas almas não é porque não foram bem-sucedidos profissionalmente, amorosamente, financeiramente, socialmente, que este vazio, que esse algo que falta, esse buraco no coração, só pode ser preenchido com o verdadeiro pão que desceu do céu, Jesus. Agora, a Bíblia diz, é uma outra profecia, no livro de Joel, capítulo 28 em diante, que esses dias são dias de derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos. São dias de profecias, de sonhos, de revelações, de visões. São dias de sinais, são dias de milagres, são dias de prodígios. Oh, glória a Deus! São dias de abundância de salvação, para que todos aqueles e aquelas que estão morrendo, que estão raquíticos, sejam nutridos com a palavra de Deus. E essa grande manifestação do Espírito Santo, irmãos, é o suporte para que nós possamos, nesses últimos dias, realizar uma grande colheita espiritual para o reino de Deus. Porque essa grande colheita de almas, ela será o resultado da pregação do Evangelho para este mundo que tem fome e sede de Deus. E nós estamos convocados. Nós estamos aqui nesta noite para que sejamos treinados para poder dar o verdadeiro pão que desceu dos céus por meio da pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, irmãos, ela somente pode ser realizada em parceria com o Espírito Santo. Você fala, ou você escreve, você mostra o caminho que conduz à salvação. E o Espírito Santo se encarrega de pegar as suas palavras, cravar as suas palavras no coração do faminto, convencê-lo do pecado, da justiça de Deus e do juízo final. É o Espírito Santo que convence que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Você prega o Evangelho da salvação e o Espírito Santo pega as suas palavras, potencializa as suas palavras e promove o convencimento. Aleluia. Glória a Deus. Para que as pessoas se convertam das trevas para a luz. É o que Jesus disse em Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Com o poder do Espírito Santo, com a virtude do Espírito Santo que desceu sobre você. Jesus disse, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.
Este é o desafio, irmãos. É o desafio, e nesta noite nós estamos uma vez mais sendo desafiados para dar testemunho de Cristo, para ser uma testemunha de Cristo, para falar do estilo de vida de Cristo, para falar das palavras de Cristo. É isso que se chama evangelho. E a distribuição destas palavras de Cristo vai resultar em uma grande colheita espiritual. É por isso que nós estamos aqui. A igreja, ela não é um ambiente para que uma vez por semana a gente venha cumprir uma obrigação religiosa. A igreja, ela é uma espécie de centro de treinamento. A igreja é um lugar onde os santos são equipados para realizar o ministério. E o ministério consiste em ganhar os perdidos para Cristo. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. É isso que é o ministério. O ministério não é ter uma carteira. O ministério é ganhar os perdidos para Cristo. Esse é o ministério de Jesus. E para esse ministério, todos nós estamos convocados. Aleluia. Com esse entendimento, irmãos, nós vamos adentrar no texto que nós lemos em Provérbios capítulo 10 e versículo 5, que diz: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a colheita ou durante a ceifa é filho que causa vergonha. Como os irmãos sabem, no culto de passagem de ano, na noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, o Espírito Santo nos deu esta bandeira para 2015, que consiste na palavra de que 2015 é o ano da grande colheita. E essa palavra é um modelo que deve pautar os nossos pensamentos, o nosso comportamento, o nosso raciocínio, os nossos objetivos, as nossas palavras, as nossas conclusões. Agora, há um padrão estabelecido pelo Espírito Santo para que nós possamos acessar os campos, adentrar aos campos e nos envolver de maneira participativa na grande colheita. Porque não se entra no campo automaticamente. Na verdade, todos aqueles e aquelas que aceitaram a Cristo como Salvador, aí sim, automaticamente se tornam convidados e convidadas para que participem da grande colheita. Porque a grande colheita é para todos aqueles e aquelas que creram em Cristo e que por crerem em Cristo receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, porque creram no seu nome. Foram adotados na família de Deus como filhos. E então são convidados para que entrem para os campos e participem da grande colheita. Agora, o nosso texto, ele fala em 2 grupos de filhos. Primeiro,
os filhos que se envolvem na colheita ou com a colheita, que são aqueles que fazem a colheita durante o verão. O texto diz que esses filhos são considerados filhos sábios, filhos sensatos. E o segundo grupo é composto pelos filhos que dormem durante a colheita. O texto diz que esses filhos que dormem durante a colheita são considerados filhos que causam vergonha. O texto não diz, irmãos, que em razão do filho não se envolver com a colheita, ele deixa de ser filho. Não. Ele não se envolve com a colheita, mas ele continua filho. Vamos entender isso. Não é porque ele não entrou na colheita. Não é porque ele ficou dormindo durante a colheita que ele perdeu a condição de filho. Ele continua sendo filho, por óbvio, o pai continua sendo o seu pai, porém, ele não é um filho inteligente, não é um filho sábio. O texto diz que é um filho que causa vergonha para o seu pai. Há um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 5 em diante, e especialmente o versículo 6, que diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essas palavras que nós estamos lendo na Bíblia não foram palavras escritas para os pagãos dos dias dos apóstolos. Foram palavras que os apóstolos dirigiram em epístolas para aqueles que já haviam aceitado a Cristo. São palavras escritas para a igreja de Jesus. Nesta noite, nós estamos chamados pelo Senhor. Estamos chamados. Estamos sendo chamados para essa realidade. E você pode aplicar essa palavra em qualquer área de sua vida. E a partir da aplicação desta palavra em qualquer área de sua vida, porque a palavra de Deus é uma palavra para a terra, é uma palavra material e é uma palavra espiritual. Você pode aplicar esta palavra em qualquer área da sua vida que você precisa de desenvolvimento e de produtividade. Porque, irmãos, às vezes nós vamos muito bem em uma área da vida, ou até em várias, ou ainda em todas menos uma. E eu quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, que é exatamente nessa área da sua vida que está improdutiva, estacionada, que não deslancha, que não vai para a frente, que não funciona. É exatamente nessa área que Deus quer que você aprenda como torná-la produtiva,
que você aprenda como realizar uma grande colheita nessa área até então improdutiva. E eu creio que o Espírito Santo tem insistido nesta mensagem conosco, porque Ele sabe que existem áreas em nossas vidas que precisam de crescimento, que precisam de desenvolvimento, que precisam de produtividade, que precisam produzir frutos, mais frutos, muito fruto. E se você acreditar nesta pregação, e se você fizer o propósito de fazer conforme o Espírito Santo está desenhando, conforme o Espírito Santo está delineando, se você fizer o propósito de seguir o roteiro que lhe é apresentado pelo Espírito Santo, vai se cumprir em sua vida uma promessa de Deus que está registrada no Salmo 1, versículo 3, que diz: pois será. Está falando de você e de mim. Pois será, você será, como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus tem um novo tempo na sua vida. Deus quer inaugurar algo novo na sua vida. Deus quer tirar você do estacionamento. Por que viver com esse freio de mão puxado? Se Deus lhe apresenta um roteiro para você deslanchar. Agora, para que isso aconteça, é preciso um pouco mais. Não basta ser um simpatizante do reino de Deus. Não basta ser um espectador do reino de Deus. Não basta estar com esperança e com fé de ser abençoado ou abençoada pelo Senhor. É preciso algo mais. É preciso o quê? Envolvimento, engajamento. Não superficialmente, mas engajamento radical. Eu diria, de corpo, alma e espírito, na grande colheita. Porque, irmãos, existem promessas de Deus que são para todos os homens da terra. Não importa se são homens bons ou homens maus, homens justos ou homens ímpios, homens que creem em Deus ou homens que aborrecem a Deus, existem promessas de Deus que são para todos os homens da terra. Existem promessas de Deus que são para todos os crentes, para todos aqueles que creram em Jesus e por isso receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas existem promessas de Deus que são apenas para os envolvidos. Ah, Deus então tem filhos prediletos? Não! Ou sim? Todos os filhos de Deus são filhos prediletos. Todos podem acessar os mesmos privilégios, os mesmos direitos. Porém, Deus diz em sua palavra que existe uma diferença entre o filho que serve e o filho que não serve. E em João capítulo 4, versículo 36, as palavras de Jesus, elas são claríssimas. Quando ele disse: aquele que ceifa
recebe o seu salário. É filho, mas não aquele que ficou dormindo durante a colheita. Aquele que no verão foi para os campos, que estão brancos para a colheita e se envolveu na colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Quando nós nos dispomos a ir para os campos que estão brancos para a ceifa, quando eu e você nos decidimos participar ou nos envolvermos de corpo e alma e espírito na grande colheita, o texto que nós lemos diz que existem duas recompensas. A recompensa aqui na terra é o salário, e a recompensa no céu é o fruto para a vida eterna. Aqui nesta vida é o salário, e como já falei para os irmãos, é uma aplicação matemática. Ou seja, você se engaja no reino de Deus e você passa a integrar a folha de pagamento de Deus. E pelo seu trabalho envolvido ou envolvida nos negócios de Deus, o Senhor, aquele que disse: digno é o trabalhador do seu salário, ele paga uma espécie de salário-recompensa que começa com 100 por 1 e depois vai para 60 por 1. E por último, o salário mínimo. Porque o salário mínimo recompensa no reino de Deus é de 30 por 1. E esse salário recompensa, seja 100 por 1 ou seja 30 por 1, pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, pode ser uma realização pessoal, uma realização no âmbito profissional, econômico, sentimental, amoroso, familiar. Pode ser a aquisição da casa própria, pode ser uma nova porta profissional, ou uma nova oportunidade aberta por Deus, enfim. A verdade é que há aqui na terra um salário recompensa para todos aqueles e todas aquelas que estão na folha de pagamento de Deus, ou que estiverem na folha de pagamento de Deus. E por que estão ali? Porque se envolveram na grande colheita. Se você já está envolvido na grande colheita, porque Jesus disse que os campos estão brancos para a ceifa e que não haveria motivo para esperar por mais 4 meses para que se começasse a colheita, porque a colheita é urgente e o tempo é agora. Nós estamos nos últimos dias da colheita. E se você ainda não está envolvido na grande colheita, você deve entrar agora mesmo. Não estamos falando de entrar amanhã. Estamos falando de entrar imediatamente como ceifeiro ou ceifeira nessa grande colheita. E nas palavras de Jesus, nós vamos repetir: 2 coisas inevitavelmente acontecerão quando você se envolve na grande colheita. Primeiro, você vai receber o seu salário recompensa. E segundo, você vai colher fruto para a vida eterna. Há um hino que a gente canta assim com muito temor, da nossa harpa cristã.
Cada vez que eu canto esse hino, eu fico assim, com medo. É o hino número 16. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Termina com a interrogação. Cada vez que eu às vezes eu até passo esse hino, eu não vou cantar esse não. O medo de encontrar o Senhor de mãos vazias. Envolvido na grande colheita, você vai colher fruto para a vida eterna e vai apresentar perante o Senhor, dizendo: Senhor, aqui estão os frutos que o Senhor me deu a oportunidade de colher lá na terra. Os campos, irmãos, estão brancos para a ceifa. Na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículo 38, Jesus disse: o campo é o mundo. Aleluia. Não espere até que apareça alguém para ir ao campo com você. Não espere outros. Tome a iniciativa e vá para o campo. Mas eu vou sozinho para o campo. Sim, pode ir sozinho para o campo, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E a Bíblia diz que eles saíram pregando e o Senhor confirmava com os milagres que se seguiam. O tempo é agora. E em João capítulo 4, versículo 35, Jesus disse: não dizeis vós, ainda há 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Se há algo que eu preciso dizer a você nesta noite é: primeiro, qualifique-se para participar da grande colheita. Por favor, não fique fora desse movimento do Espírito Santo. Esse é um movimento que o Espírito Santo está realizando aqui na terra. Segundo, entre imediatamente no trabalho da grande colheita. E outra vez eu lhe digo: não fique fora desse movimento do Espírito Santo. Entre o mais rápido que você puder, porque o dono do campo tem pressa. E por que ele tem pressa? A resposta é: ele tem pressa porque ele sabe qual é o tempo final da colheita. Porque haverá um momento, irmãos, em que a porta da graça será fechada aqui na terra. A Bíblia tem alguns versículos tristes. E há um versículo muito triste no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 20. E esse versículo diz assim: a colheita passou, o verão acabou, e ainda não estamos salvos. A interpretação desse texto poderia ser a seguinte: tivemos a oportunidade dada por Deus, porém ela passou, porque o tempo passou e nós não a aproveitamos, porque dormimos durante a colheita. Os irmãos já sabem que quando nós falamos em qualificar-se para entrar na grande colheita, porque não se acessa, não se entra
nos campos automaticamente, nós estamos falando em entrar de conformidade com Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E quando nós combinamos esse texto com o de João capítulo 4, aí nós vamos encontrar o Senhor Jesus dando-nos o exemplo de que esse sentimento deve ser em relação a lugares e a pessoas. Porque não existem pessoas excluídas do amor de Deus. Aqueles que nós julgamos que deveriam serem excluídos do amor de Deus e lançados na profundeza dos infernos, Deus ama essas pessoas. Irmãos, há uma frase que eu vou pedir para estampar. Quando se trata da obra de Deus, as nossas opiniões pessoais e os nossos conceitos a respeito de lugares e de pessoas valem zero. Então, após qualificar-se para acessar os campos que estão prontos para a colheita, qualificar-se por meio do arrependimento, daí é só entrar para valer e envolver-se na grande colheita de espírito, alma e corpo. E é o próprio Jesus quem está convidando trabalhadores para esta última hora. Em Mateus capítulo 9, versículo 34, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor para que mande trabalhadores, ceifeiros, para esta última hora. Agora, por que os ceifeiros são poucos? Se todos são chamados, é porque muitos daqueles que são chamados ou não se qualificam, ou respondem não, ou respondem depois. Aleluia. Para qualificar-se para a grande colheita, é preciso renúncia e arrependimento. É preciso falar: Senhor, eu quero resolver o problema da dureza do meu coração. Eu quero resolver o problema da teimosia, de pensar e entortar a cabeça para um lado e seguir de acordo com a ira do meu coração. É preciso renúncia e é preciso arrependimento. Como disse, você pode aplicar a grande colheita em dois aspectos. No aspecto material aqui na terra, na dimensão da terra, quando você vai receber o salário recompensa, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E também colher fruto para a vida eterna. Agora, eu não posso terminar esta mensagem e dizendo a você: olha, para você participar da grande colheita, basta você vir aqui na frente, nós vamos orar por você, vamos impor as nossas mãos na sua cabeça, vamos ungir você com óleo, e você vai ser abençoado de uma maneira tal que você vai sair daqui colhendo 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Se eu fizesse isso, eu estaria mentindo para você. Eu não estaria sendo fiel ao Espírito Santo. Eu não estaria sendo fiel à revelação da palavra de Deus, porque não é assim que funciona. Eu também não poderia dizer que para você participar da grande colheita, bastaria você fazer uma campanha de 12 dias. E daí você passaria 12 meses
colhendo os frutos dessa campanha. Ou se você desse os seus dízimos, as ofertas, quem sabe uma oferta de sacrifício desse mais do que você poderia dar, você sairia daqui pronto para colher a sua semente, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Se eu fizesse isso, eu estaria sendo um falsificador da palavra de Deus. Assim como se eu falar para você fazer uma campanha de 7 sextas-feiras, ou de 7 quartas-feiras, ou se você subir em um monte, enfim, para isso não faltam criatividades e invenções. Se eu fizesse isso, eu não estaria sendo fiel a você e sendo fiel ao Senhor Jesus. Para que eu possa ser fiel a Deus, nesta mensagem que eu estou pregando para você, para que eu possa ser fiel à palavra de Deus e ao Espírito Santo, que é o dono da mensagem, que é o dono da palavra, eu preciso dizer-lhe que se você arrepender-se nesta noite, endireitar os seus caminhos mentais, reestruturar a sua mente para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, você se tornará apto para acessar os campos que estão brancos para a colheita e você entrar nesses campos que estão brancos para a colheita, você vai realizar uma grande colheita na sua vida. A Bíblia diz que as coisas que nunca subiram ao coração do homem, que os ouvidos dessa pessoa nunca ouviram, coisas que ela nunca pensou em realizar, coisas que ela nunca pensou em ter ou fazer, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Deus vai fazer por você. Deus vai fazer muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que você deseja, daquilo que você objetiva. Agora é preciso um pouco de inteligência, apenas um pouco de inteligência. A Bíblia diz então que quando você adentra esses campos que já estão brancos para a ceifa, você vai realizar uma grande colheita em sua vida. Por que uma grande colheita? Porque essa grande colheita, irmãos, ela se apresenta de maneira tríplice. Primeiro, você vai colher o que você plantou e ainda não colheu. Segundo, você vai colher o que você plantar, assim como Isaac, que plantou, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E em terceiro lugar, você vai também colher o que outros plantaram. Foram as palavras de Jesus: eu envio vocês, e vocês vão colher o que outros plantaram. Outros plantaram, e vocês entrarão no cultivo deles. Agora, apenas 2 coisas são necessárias para que você saia daqui nesta noite em aliança com Deus, para realizar uma grande colheita. Primeiro, uma decisão pessoal. E segundo, entrar na colheita de espírito, corpo e alma. Aleluia. Deus tem muito mais para você. Aquilo que você tem nominado como bênção, realmente é bênção. Porém, não é tudo quanto Deus preparou para você. Deus tem muito mais para você.
E como eu falei para os irmãos, o menor índice de produtividade no reino de Deus é de 30:1. No reino de Deus, não se colhe quantidade inferior a 30:1, porque o reino de Deus é um ambiente de produtividade e de abundância. Eu quero que você curve a sua cabeça para um momento de uma reflexão com seus olhos fechados e um falar com Deus. Senhor, nós abrimos os nossos corações diante da Tua presença nesta noite e estamos, Senhor, fazendo uma retrospectiva, uma viagem, Senhor, no túnel do tempo de nossas vidas. Esse tempo que o Senhor nos deu para administrá-lo de maneira produtiva, de maneira inteligente, de maneira que edifique o Teu reino aqui na terra, glorifique o Teu nome, edifique vidas, atraia os pecadores para o Teu amor. O Senhor nos tem dado este tempo e nós não temos sido, Senhor, diligentes na administração deste tempo. E agora, Senhor, quando nós olhamos para o relógio divino e estamos vendo que estamos nos últimos dias e que os ponteiros divinos apontam quase para a meia-noite, nós queremos nos colocar diante da Tua presença como trabalhadores, como ceifeiros e ceifeiras, ainda que sejamos os trabalhadores da última hora, porque sabemos que o Senhor é um Deus justo, porque sabemos que o Senhor trata a todos aqueles que se envolvem na grande colheita de maneira equânime. Nós nos apresentamos, Senhor, como trabalhadores da última hora, para que estejamos envolvidos de espírito, alma e corpo, nesta grande colheita de almas, desta hora final. Ó Senhor, se o objetivo proposto é esvaziar o inferno, é fazer, Senhor, com que almas sejam salvas, é trazer dificuldades para que pessoas sejam perdidas. Nós nos apresentamos e queremos pedir que o Senhor nos dê poder, autoridade, capacidade espiritual, discernimento, sabedoria, unção, virtude do Espírito Santo, para que nós possamos realizar essa grande tarefa aqui na terra, como embaixadores do reino dos céus. Oh, aleluia! Tendo o Senhor uma palavra erudita para dizer ao cansado no seu tempo, tendo o Senhor autoridade para repreender as obras do mal, tendo o Senhor autoridade para implantar o Teu reino em ambientes e em lugares por onde o Senhor nos mandar. Nós queremos nos apresentar diante de Ti nesta noite e dizer: eis-nos aqui, Senhor, como os trabalhadores para esta última hora.
Sê propício, Senhor, em aceitar-nos. E o Senhor pode abrir as oportunidades. Dá-nos o discernimento, a capacidade espiritual, para que nós possamos detectar as oportunidades que o Senhor estará abrindo, e possamos aproveitar as oportunidades, e possamos entrar pelas portas que forem abertas, e possamos falar a Tua palavra com ousadia, com poder, com unção, com graça, com virtude do Espírito Santo. Toca, Senhor, em cada irmão, em cada irmã, em cada pessoa aqui presente, em pessoas que estão conosco pela internet, mas que estão no mesmo sentimento, estão na mesma fé, receberam a mesma palavra, receberam as mesmas promessas. Oh, aleluia! Toca poderosamente, Senhor, e unge esse irmão e essa irmã com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova vida espiritual para você. Oh, aleluia. A palavra de Deus hoje é uma palavra de despertamento. Desperta, tu que dormes. Desperta-te. E vamos para o campo. Aleluia. Estejamos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Por favor, levante a sua mão. Aleluia. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia. 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 Santo, santo és tu, Senhor. Oh, toda a terra está cheia da tua glória. Sabemos que o Senhor tem uma obra gloriosa, uma obra preciosa, uma obra grande para realizar nesta terra. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós nos já apresentamos como trabalhadores. Trabalhadores da última hora. Oh, glória a Deus. Usa, Senhor, a cada irmão. Oh, Senhor, dá poder para que ao impor essas mãos, os doentes sejam curados, as pessoas sejam abençoadas. Que no levantar dessas mãos, a bênção do Senhor se estabeleça. Onde quer que este servo e esta serva levante a sua mão e pronuncie uma palavra da tua parte, que a bênção do Senhor se concretize, que a bênção do Senhor aconteça, que a bênção do Senhor se materialize, em nome de Jesus. Mantenha sua mão levantada em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pela fé. Nós estamos aqui em um ambiente espiritual. Oh, glória a Deus, glória a Deus. As coisas não são pela vista, as coisas são pela fé. Oh, aleluia, aleluia. Deus está aqui para inaugurar este novo tempo em sua vida. Deus não está perguntando se você não fez. Ele não está olhando pelo retrovisor. Ele está olhando qual é o seu propósito. Se o seu propósito é fazer, Ele está aqui para ajudar você. É um trabalho de parceria. Oh, aleluia.